Oi pessoal, tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje vai ser para a gente conversar por que é tão difícil você conseguir mudar ou desenvolver alguns hábitos. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo, se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Bom, mas vamos lá, vamos falar por que é tão difícil você mudar ou desenvolver alguns hábitos. Eu aposto que você já tentou fazer isso na tua vida. Alguma coisa que você queria mudar, algum hábito que você queria desenvolver. Pode ser leitura, começar a fazer uma atividade física, uma mudança de alimentação. E provavelmente você começou empolgado e em algum momento você parou. Então nesse vídeo eu vou falar de 3 fatores que com certeza te atrapalham a conseguir fazer uma mudança efetiva nesses hábitos. Mas antes de eu falar sobre esses 3 fatores, eu quero começar falando sobre uma crença, sobre uma forma de pensar que provavelmente já é a primeira coisa que te atrapalha nesse processo. E essa crença, essa forma de pensar, tem a ver com o fato de que provavelmente você superestima momentos decisivos e subestima pequenas melhorias diárias. Você provavelmente olha aquela pessoa que emagreceu 15 quilos, ou aquela pessoa que escreveu um livro, ou aquela que guardou R$1 milhão. Você já olha para mudanças significativas na vida das pessoas, para aquelas pessoas que você admira ou para aqueles resultados que você também quer alcançar. E muitas vezes sente que isso está longe, ou quando você se propõe a fazer algo, você já se propõe a fazer passos grandes e fica buscando um momento decisivo em que isso realmente vai mudar também na tua vida. Muita gente acaba desprezando pequenas mudanças, como por exemplo, uma mudança, uma pequena melhoria de 1%. Isso é realmente algo pouco notável e talvez até imperceptível num primeiro momento. Entretanto, e aqui já vem o primeiro grande conceito dentro desse vídeo, então anota isso que eu vou falar agora. Os hábitos são os juros compostos do aperfeiçoamento. Pegou isso? Os hábitos são os juros compostos do aperfeiçoamento. Então, qual é um fator que vai ter, na verdade, um grande impacto em alguma coisa que é juro composto? Tempo. Então, uma mudança que a princípio parece muito pequena, ao longo do tempo ela pode levar a um resultado verdadeiramente extraordinário, notável. Então sabe aquele 1% que eu me referi? Se você melhorar 1% ao dia, no final de um ano você será 37 vezes melhor do que aquilo que você começou. E aí eu quero aproveitar para fazer um parênteses. Muito desse conteúdo que eu estou falando aqui é de um livro que eu adoro e que eu recomendo fortemente a leitura se você nunca leu e se você gosta dessa temática, que é esse livro aqui, Hábitos Atômicos, do James Clear. E aí, por que eu estou citando? Porque eu vou contar uma história que ele abre o livro falando dessa história, para ilustrar essa ideia do quanto que pequenas melhorias podem levar a um grande impacto. E a história que ele conta aqui no livro é a história do ciclismo britânico, que basicamente desde 1908 viveu um século de mediocridade. Ou seja, em todo esse período conseguiu no máximo uma medalha nos Jogos Olímpicos e nenhuma medalha no Tour de France, que é um evento muito importante para eles na Europa. E aí, em 2003, houve a contratação de um novo técnico, o Brailsford, que trouxe exatamente essa filosofia que ele chamou de agregação de ganhos marginais, que era a filosofia de procurar por uma pequena margem de melhoria em absolutamente tudo que ele faz. E aí vou dar alguns exemplos do que eles buscaram de melhoria. Eles tornaram as bicicletas mais confortáveis no design, na anatomia, colocaram álcool nos pneus para melhorar a aderência, os atletas passaram a usar shorts aquecidos sob as bermudas de lycra para manter a temperatura muscular, buscaram também roupas mais leves e aerodinâmicas, testaram diferentes tipos de gel de massagem, para ver se tinha uma melhoria da recuperação muscular. Essa eu acho sensacional. Contrataram um cirurgião para auxiliar, para educar, para ensinar os atletas a melhorar hábitos de autocuidado, como lavar as mãos, para que eles ficassem menos doentes, menos resfriados. E também tiveram mudanças no colchão e travesseiro para que eles dormissem melhor. Bom, qual foi o resultado? 5 anos depois, então lembra daquilo que eu estava falando, pequenas melhorias associadas ao tempo levam a grandes resultados. Essa história prova isso. 5 anos depois, a equipe dominou os Jogos Olímpicos. Eles levaram 60% das medalhas de ouro.
e eles elevaram o nível da competição, atingindo 9 recordes olímpicos e 7 recordes mundiais. Bom, então tudo que eu contei até aqui é realmente para mudar a sua mentalidade, para você ter em mente que pequenas melhorias podem levar a grandes resultados. E agora, tendo isso em mente, a gente pode falar então de quais são as 3 coisas, os 3 fatores que te atrapalham e que se você então conseguir superá-los, você provavelmente vai ter êxito em modificar os seus hábitos. Esses 3 fatores são que muitas vezes a gente tenta mudar a coisa errada ou que a gente tenta mudar os nossos hábitos da forma errada. E a terceira coisa é que a gente desconhece como se dá o progresso da mudança, da constituição de um hábito. Mais especificamente, a gente desconhece o que o autor desse livro que eu citei aqui no vídeo chama o efeito platô do potencial latente. Então vamos lá entender o que são esses 3 fatores. O primeiro deles, que é sobre a gente tentar mudar a coisa errada, é que muitas vezes você está focado só no resultado. Aqui no livro ele vai falar de uma evolução que na verdade permeia 3 coisas. Existe sim o resultado, então, quero emagrecer 15 quilos. Ok. Mas existe também o processo, existe algo mais importante ainda no nível de identidade. O processo é como se fosse a rotina, o planejamento. Tá, quero emagrecer 13 quilos, então o que eu preciso fazer para isso? Aí você vai pensar no que você precisa fazer. Mas a mudança de identidade é quando você passa a querer ser a pessoa que, e aí isso se liga com o processo, que faz determinadas coisas e que naturalmente em algum momento vai chegar no resultado. Muitas vezes as pessoas querem uma mudança porque ela quer o resultado e ela nunca para pensar na mudança de identidade, na mudança de crenças. Então acaba sendo aquele sofrimento enquanto ela está tentando se obrigar para conseguir chegar no resultado. E isso não é sustentável. O segundo fator tem exatamente a ver então com a gente tentar mudar da forma errada. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente fica mais focado na meta, no resultado final, do que nos processos. Então aqui é muito importante que você tenha metas, que elas sejam claras, específicas, mas que você se concentre nos sistemas que você vai criar para facilitar o teu engajamento. Então lembra aquilo que eu falei lá no começo? Que a gente tende a superestimar momentos decisivos e subestimar pequenas melhorias? Então aqui tem tudo a ver com esse passo 2. Aqui a gente precisa levar isso em consideração, a importância de pequenos passos ao longo do tempo para criar sistemas que sejam factíveis, sustentáveis de ser implementados. O que quer dizer isso? Quer dizer que você está começando alguma coisa agora, não adianta você já colocar, se obrigar, se propor a fazer muito daquilo. O foco não é em qualidade, o foco é, no primeiro momento, em quantidade, em frequência, em você conseguir fazer. Tudo que você quer que seja um hábito um dia na tua vida vai precisar de frequência. Então aqui a gente está buscando a meta mínima ou sistemas que te ajudem a colocar isso em prática. Aqui eu vou citar 2 aspectos que ele traz no livro. Junto com esses 2, vamos ter em mente isso que eu estava falando agora, de criar uma meta mínima. Então, ache dentro da tua meta o que seria aquele 1% para você começar, para você se colocar nessa direção. Então esse é o primeiro passo. E aí, os outros 2 aspectos então seriam o empilhamento de hábitos e o ajuste do seu ambiente. O que seria o empilhamento de hábitos? É você linkar o hábito novo que você quer desenvolver com alguma coisa que você já faz costumeiramente na sua rotina. E o ajuste do ambiente é você usar o seu ambiente como estímulo. Então, sempre facilite a tua vida com estímulo ambiental. Isso tem que estar muito facilitado. Então, você quer ler um livro? Já deixa esse livro na tua mesa ou na tua cabeceira, naquele lugar que você sabe que você vai ler. Você quer tomar um remédio? Já deixa ele do lado da água, em cima da pia ou no lugar que você tipicamente vai ir para tomar. E o terceiro, que é aquele que eu falei que a gente não entende o processo de como o hábito começa, que é aquilo que o autor chamou de platô do potencial latente. Olha, isso nada mais é do que o fato de que quando você começar um hábito, provavelmente você vai ficar tentando, até que um dia, claro, né, gente, depende de qual é o hábito. Entretanto, muitas vezes é esse o caminho. Você vai ficar muito tempo treinando uma habilidade ou se esforçando para fazer aquilo repetidamente e só depois, num dado momento, que é o momento do potencial latente,
é que você destrava, vira, encontra o resultado que você queria. Só que muitas vezes as pessoas, por não terem essa clareza, ela começa empolgada. Só que lembra, ela começou pelo motivo errado, ela quer o resultado. Então, eu começo e não vejo resultado, começo e não vejo resultado, começo e não vejo resultado, eu me desmotivo e paro. Então, por isso que é tão importante ter clareza disso. Você está construindo, é como se fosse um tijolinho. Lembra os juros compostos do aperfeiçoamento? Então, é um tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho. Quando você só passa e vê um pedaço de tijolinhos, você não tem dimensão do prédio inteiro. Mas é isso que um dia vai acontecer. Então, vamos pegar o exemplo do exercício físico, né? Você quer emagrecer os tais 15 quilos que a gente falou aqui nesse vídeo. Aí você vai hoje na academia, fez um super esforço para ir, que você não estava com vontade, foi. Aí você volta para casa, o que aconteceu? Nada. Você continua exatamente igual você estava antes. Em termos do resultado, né? Vamos entender assim. Aí você vai amanhã. Você volta, sobe na tua balança. O que aconteceu? Nada. Você ainda pesa aqueles 15 quilos a mais. Então é isso que a gente precisa entender, que realmente é uma construção. Você precisa ter essa paciência, ter essa tolerância para entender que dia após dia você está colocando um tijolinho. Bom, repassando, é importante você ter clareza mental do processo de mudança de hábito. Tenha claro qual é o hábito que você quer mudar e por que ele é importante para você. Associe isso com a tua mudança de identidade, ou seja, a pessoa que você quer ser, que você quer se tornar. Crie sistemas factíveis que te ajudem a colocar isso, buscando uma melhoria pequena, porém contínua. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa seu like aqui para eu saber, envia para outras pessoas e já se inscreve no canal para você sempre ser avisado dos próximos vídeos. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.